quase 20 municípios no Rio Grande do Sul foram também afetados pela chuva forte nos últimos dias. A gente segue acompanhando as imagens, enquanto o professor Pedro Cortes também vem aqui para a nossa conversa, Théo Cury, para a gente entender o que está acontecendo na região nordeste do país e a gente voltar para um assunto que é fundamental, que é adaptação climática. Quando a gente fala sobre a disponibilidade de recursos ou disponibilização desses recursos nos próximos dias, que o Théo Cury traz para a gente, professor, a urgência da entrada desses investimentos em cidades que foram afetadas por essa chuva forte. A gente está falando de eventos climáticos extremos que serão cada vez mais frequentes. A gente volta a um tema que a gente vem abordando, inclusive aqui em várias edições do CNI Novo Dia, com o senhor, da necessidade das cidades estarem preparadas para enfrentar esse tipo de ocorrência. A chuva, sim, foi volumosa, mas a própria governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, já reconheceu a necessidade de investir em infraestrutura. Veja, Carol, nós temos um problema recorrente e que não é uma eventualidade. Na verdade, o que ela falou é correto, isso vem se arrastando já há vários anos e há uma falta muito grande de investimentos na prevenção. O que a gente vê muitas vezes é a reação aos grandes eventos, a reação ao desastre, mas não uma política de prevenção. Nós temos uma arte que mostra, nos últimos 10 anos, 2015 até 2024, o ano passado ainda não foi totalizado, nós temos aqui um comparativo que mostra o total de mortes no Nordeste relacionados a eventos extremos, eventos climáticos, foram 302 no Brasil, 1985. Feridos, Nordeste, 243 mil pessoas e no Brasil, um pouco mais de 1 milhão de pessoas afetadas. Desalojados e desabrigados, Nordeste, um pouco mais de 1 milhão, 1.150.000 pessoas, enquanto no Brasil 4.800.000 e pessoas diretamente afetadas, no Nordeste 80 milhões de pessoas afetadas, enquanto no Brasil foram 113 milhões. Veja, aqui esses desastres naturais envolvem não só enchentes, chuvas, alagamentos, mas também problemas causados por seca, por estiagem prolongada. Então, a gente tende, infelizmente, a naturalizar isso, falar desastres naturais é algo que escapa ao nosso controle. Não, isso demanda políticas de prevenção, demanda toda uma ação para preparar os municípios, sejam aqueles pequenos municípios do interior, quanto as grandes capitais do Nordeste, não só no Nordeste, outros estados também, para esses eventos que são cada vez mais frequentes, como você mencionou. Inclusive, professor, as imagens aéreas retratam para a gente o drama da população. Tem uma imagem que chama ainda mais atenção, que você não consegue entender o que é rio, o que é rua. De fato, a gente vê a cidade completamente tomada pela água. O que acontece? Tem previsão de mais chuva nos próximos dias. Inclusive na costa leste nordestina, também na costa norte nordestina. A gente está falando aí de grandes volumes, entre 100 e 200 milímetros, professor, numa área que já enfrentou temporais. Então, a gente está falando aí de uma região que está com o nível dos rios e córregos elevado, o solo está encharcado. Inclusive, quando falamos de mortos em Pernambuco, a gente traz aí essa consequência das enchentes e dos deslizamentos. E nessas áreas litorâneas, o escoamento da água ele ainda é dificultado exatamente porque o declive ele é baixo. Se nós estivéssemos numa área um pouco mais montanhosa, vamos assim dizer, com a topografia mais inclinada, o escoamento dessa água seria um pouco mais rápido. Mas no litoral, tradicionalmente, esse escoamento ele é difícil exatamente porque o declive ele é baixo, a diferença de altitude é pequena, então isso demora ainda muito mais e esse acúmulo de água ele vai potencializar novos problemas com a chegada de novas chuvas. E lembrando, a gente está no final de um período de laninha, que é o que leva muita chuva para o norte e nordeste. Então, nessa época, dependesse desse fenômeno exclusivamente, nós teríamos uma redução significativa do volume de chuvas. E se essa chuva está se mantendo mesmo diante de uma situação dessa de final de laninha, isso é extremamente preocupante e mostra que os eventos climáticos extremos, eles estão já fazendo parte do nosso cotidiano. Aí é que entra aquela questão de prevenção e não só de reação aos grandes eventos.
E daí a cobrança que também devemos ter dos agentes públicos nesse momento para que essas ações de prevenção elas aconteçam. Para a gente encerrar esse assunto, estamos aqui com as nossas equipes também mobilizadas lá na região Nordeste. O governo de Pernambuco está intensificando aí as ações de ajuda humanitária, é o que diz o governo, e fala nesse momento em quase 10 mil desabrigados ou desalojados. 9.500 pessoas é o último balanço que temos até aqui. Ressalto mais uma vez, tem previsão de mais chuva nos próximos dias, inclusive hoje. Théo Cury e professor Pedro Cortes, muito obrigada por essa conversa. A gente, claro, segue monitorando lá e principalmente o atendimento às vítimas desses temporais, principalmente em Pernambuco e na Paraíba. Obrigada aos dois, bom dia.